Fala galera, beleza? Neste vídeo vou explicar para vocês sobre todos os titãs bestiais que foram mostrados na história de Shingeki no Kyojin. Ao contrário da maioria dos outros titãs, que mantêm uma aparência bem semelhante à de um humano, o titã bestial tem certas características de animais, que podem variar dependendo de seus portadores. Na própria abertura da segunda temporada do anime, é mostrada uma cena do Zeke correndo com diversos animais ao seu lado. Cara, imagina o titã bestial do T-Rex, seria muito insano, na moral. Até o momento da história do anime ainda não foi explicado o que determina qual animal cada portador do titã bestial irá assumir, mas foi mostrado que existem diversos portadores desse titã e que cada um deles tinha uma forma animal diferente. Acredito que sua forma animal seja definida ou pela própria escolha do portador do titã ou por sua forte ligação com um determinado animal, que de alguma forma o defina. É o caso do Zeke, que quando criança podemos vê-lo brincando com um boneco de macaco, representando que ele gosta muito desse animal, e o seu titã assumiu justamente a aparência desse seu brinquedo de infância. O mesmo aconteceu com o Falco, que mesmo não herdando o poder do titã bestial, acabou adquirindo certas características animais devido a ter ingerido o fluido espinhal do Zeke, e seu titã teve características relacionadas a um falcão, que é justamente o significado que seu nome transmite. Além disso, na primeira aparição de Falco, nós o vemos caído no chão e com o braço estendido para o céu, conversando com um falcão, dizendo para que ele voe para longe da batalha, mostrando um certo tipo de ligação com este pássaro. E algo semelhante deve ter ocorrido com todos os antigos portadores desse titã. Agora, vamos começar falando especificamente de cada portador desse titã, mas antes já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e já deixa o like aí para não esquecer, beleza? Começando pelo primeiro portador conhecido do titã bestial, seu nome é Tonk Saver. Ele viveu como residente da zona de internamento de Libério, e em um certo momento de sua vida adulta, ele acabou se apaixonando por uma mulher marleana. E sabendo que é proibido aos eldianos e marleanos se casarem, ele propositalmente escondia sua abraçadeira eldiana sempre que se encontrava com ela, e os dois logo se casaram. Vários anos mais tarde, sua esposa ficou grávida e deu à luz a seu filho. Porém, de alguma forma, ela acabou descobrindo que o menino tinha herança eldiana, e sem hesitar, ela matou seu próprio filho e posteriormente se matou. Momentos depois dessa tragédia, Tom chega ao local e encontra os corpos de sua esposa e de seu filho no chão, e nesse momento, ele é dominado pela dor. Após esse acontecimento, Tom decide se tornar um candidato a guerreiro como uma forma de suicídio, pois como sabemos, a partir do momento que uma pessoa se torna o portador de um titã original, ela terá apenas mais 13 anos de vida devido a uma maldição, a maldição de Ymir. E eventualmente ele acaba herdando um dos 9 titãs, o titã bestial. E como ele alegava que seu titã era completamente inútil na guerra, ele passou todo o seu tempo como portador sendo um pesquisador e não realmente um guerreiro. Ele realizava estudos científicos sobre os titãs, o que deu a ele um alto grau de conhecimento sobre eles. Atualmente foi revelado no mangá o visual do titã bestial de Tom. Ele possuía uma aparência similar a um carneiro selvagem, tendo um par de chifres curvados em sua cabeça, um focinho alongado e um nariz parecido com o animal que representa, além de uma pelagem cobrindo sua cabeça e ao redor do seu pescoço e pernas. E como o titã do Zeke, ele também era bípede. Agora que conhecemos a forma do titã de Tom, vemos que se ele tivesse treinado o suficiente para participar das batalhas, ao contrário do que ele afirma, ele seria sim bem útil, pois com certeza ele faria um grande estrago atacando os inimigos com seus poderosos chifres. O próximo da lista é Zeke Yeager, que é filho de Grisha Yeager e Dinah Fritz. Seus pais planejavam derrubar o governo de Marley e colocar os eldianos de volta no poder. Seu pai, Grisha, estava entre os rebeldes quando o governo de Marley anunciou o programa de guerreiros, pedindo que crianças eldianas servissem como guerreiros em potencial. Grisha logo viu uma grande oportunidade e decidiu incluir Zeke no programa para que ele desempenhasse o papel de espião para os restauracionistas. Em seu cotidiano, Zeke era sempre enviado para os cuidados de seus avós, enquanto seus pais participavam das diversas reuniões de seu grupo. Ao longo do tempo, devido à preocupação constante de seus pais com os planos dos restauracionistas, isso fez com que Zeke crescesse sem um pai e uma mãe presente, com Grisha sempre pressionando em seus estudos e em seu desempenho no programa de guerreiros, e nunca tendo um tempo livre para um momento em família. Inicialmente, Zeke não teve um desempenho impressionante como candidato a guerreiro, e tinha dificuldades em acompanhar o ritmo de seus rivais, sendo alvo frequente de preconceitos. No entanto, ele conseguiu fazer um grande amigo durante seu treinamento, o Tonk Saver. Após um dia de treinamento de rotina, Zeke encontrou Tom enquanto o homem estava jogando bola sozinho. Depois de alguns estímulos, Zeke juntou-se a ele no jogo e ficou emocionado ao ouvir Tom elogiá-lo por sua habilidade de arremesso. A partir desse momento, Zeke começou a enxergar em Tom o pai que nunca teve.
Tempos depois, enquanto limpava os corredores da série dos guerreiros, Zeke ouviu por acaso que as autoridades marleyanas estavam perto de descobrir a localização dos restauracionistas eldianos. Sabendo que isso condenaria toda a sua família, inclusive ele próprio, para serem transformados em titãs, Zeke imediatamente foi até seus pais e implorou para que parassem, mas isso serviu apenas para gerar mais briga, e seus pais não deram ouvidos a ele. Sem ninguém a quem recorrer, Zeke revelou todo o ocorrido para Tom. Ele já estava conformado que seria enviado para Parares e que passaria uma eternidade como um titã puro. Diante disso, Tom sugeriu que ele deveria acusar seus pais para que somente eles fossem punidos, permitindo assim que Zeke e seus avós ficassem livres da punição. Zeke, inicialmente, não aceitou a ideia, mas Tom insistiu que não havia outra escolha, e por fim, ele acabou concordando, e consequentemente entregou seus pais às autoridades marleyanas, gerando assim uma grande confiança aos olhos de Marley, e passou a ser visto como um candidato a guerreiro leal. Logo depois, Grisha e Dinah foram enviados para a ilha Parares para serem transformados em titãs. Seu pai, Grisha, conseguiu escapar, mas já sua mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte. Zeke ainda continuou a causa de seus pais, agindo das sombras para garantir a liberdade dos eldianos à sua própria maneira. Ele continuou jogando bola com Tom regularmente durante seu tempo no programa de guerreiros, e durante um desses jogos, Tom revelou grandes segredos sobre os poderes do Titã Fundador, que não havia revelado nem mesmo para as autoridades de Marley. Isso fez com que Zeke enxergasse uma forma de salvar seu povo. Zeke então jurou a Tom que herdaria o seu titã e pegaria de volta o titã fundador de Parares e o manteria fora das mãos de Marley, para garantir assim que não pudesse ser usado para machucar mais ninguém. E foi no ano de 842 que Tom foi acorrentado a um altar subterrâneo e comido por Zeke em sua forma de titã puro, transferindo assim seus poderes do titã bestial. E como uma forma de homenagem, Zeke continuou usando os óculos de Tom após herdar seu titã, e esses óculos seriam a marca registrada de seu personagem. Em sua forma de titã, Zeke tinha as características de um macaco, com pelo escuro cobrindo grande parte de seu corpo. Ele andava sobre duas pernas e tinha uma altura de 17 metros. Pelo fato de seu titã ter braços e dedos bem alongados e dele ter praticado arremesso durante muito tempo com Tom, isso permitiu que ele fosse um exímio arremessador, e essa sua excelente habilidade de arremesso foi utilizada durante as batalhas, permitindo que ele pegasse grandes pedaços de rochas, quebrasse em pedaços menores e as arremessasse nos inimigos, causando um grande estrago. Além disso, ele tem a habilidade de transformar eldianos em titãs puros através de seu grito, desde que esses, anteriormente, tivessem ingerido seu fluido espinhal por algum motivo. E essa habilidade vai além. Depois de transformados, ele podia até mesmo controlá-los, mas não com tanta precisão quanto o titã fundador. Isso somente era possível porque ele possuía sangue real, herdado de sua mãe. Uma outra habilidade do Zeke era conseguir falar livremente mesmo quando ele estava transformado, e era assim que ele comandava uma horda de titãs. Agora vamos falar sobre os vários titãs ancestrais dos últimos 2000 anos que apareceram nas costas do titã fundador do Eren. Lembrando que não foi explicado qual titã original é cada um dos ancestrais que foram mostrados. Vamos falar apenas dos que de alguma forma possuem aparência animal, indicando que provavelmente são os antigos titãs bestiais. Começando por esse titã que sem dúvidas é um titã bestial. Ele é mostrado vagamente de longe, não tendo muitos detalhes visíveis. O que conseguimos ver é que ele se parece muito com um alce, pelo formato de seus vários chifres. Além disso, o seu corpo todo é coberto por uma espécie de pelo marrom. Esse próximo titã é literalmente um cervo gigante, até mesmo anda sobre 4 patas e não tem nenhuma característica humana, tendo um corpo completamente coberto por pelos, sendo com certeza um titã bestial. Em um momento durante a batalha, ele lança um ataque contra Reiner como se fosse realmente um animal e é visto que ele também pode usar a habilidade de endurecimento em seus chifres. Um outro que com certeza é um titã bestial é esse que se assemelha muito a um macaco, sendo ainda mais parecido com esse animal do que o próprio Zeke. É como se fosse uma versão do titã bestial do Zeke com os braços de tamanho proporcional e um rosto idêntico a um macaco. Seguindo, temos esse titã que considera um dos mais legais. Ele lembra muito o Minotauro da mitologia grega, não é mesmo? Aquela criatura com cabeça e cauda de touro e um corpo de homem, que habitou um labirinto na ilha de Creta. Se compararmos esse titã com essa criatura mitológica, é literalmente a mesma coisa. Ele possui um par de chifres, pelos em volta da cabeça e pescoço, bem como nas pernas, e o torso de um homem. Esse também podemos afirmar com toda certeza que é um titã bestial. Agora vamos falar de um dos mais bizarros até o momento, que é esse titã com aparência bem semelhante a uma cobra. Ele tem um pescoço bem comprido e seu corpo todo é coberto por escamas.
E embora sua aparência lembre muito uma cobra, ele ainda possui a parte superior do seu corpo bem parecida com a de um humano, e também possui braços. E como não foi mostrada a parte inferior do seu corpo, podemos imaginar que sua outra metade tenha características de uma cobra realmente, e não possua pernas. Digo isso pois na cena em que ele é mostrado de cabeça para baixo, aparenta que ele esteja com seu corpo digamos que enrolado em alguma coisa, como normalmente as cobras fazem nos galhos das árvores. Além disso, ele possui uma língua exatamente igual à de uma cobra, a qual é dividida em duas partes. Então, sem sombra de dúvidas, se trata de um titã bestial. Agora vamos para um titã que ao invés de causar medo, acaba sendo muito engraçado. É literalmente uma cabeça de um coelho fofinho em um corpo totalmente musculoso. Aí você imagina, né? Olha o que dá aí na tela. Como que uma coisa dessa pode ser chamada de titã, cara? Esse nem tem o que falar, ele certamente é um titã bestial. Um outro possível titã bestial que consegui identificar, que estava meio que escondido ali atrás de outros titãs, andando sobre 4 patas, é um titã que se parece muito com um cachorro. Mas o fato é que não dá para ter certeza de que é um bestial realmente, pois ele foi mostrado apenas ao fundo da imagem com poucos detalhes visíveis, mas olhando assim é realmente parecido com um cachorro, né? Inclusive pode haver vários outros titãs com características animais que não sejam bestiais, por conta de algum acontecimento semelhante ao que ocorreu com o falco. Ou mesmo pode ser algum antigo portador que teve posse do titã bestial juntamente com algum outro poder de titã ao mesmo tempo, dando a ele esses traços animais. Como por exemplo esse titã que tem uma cabeça que é exatamente igual àquele animal chamado okapi e com um corpo semelhante a um titã quadrúpede. Temos também esse outro que lembra muito um crocodilo. Obviamente que ele tem traços animais, não digo que seja apenas um bestial, mas sim um híbrido com mandíbula ou quadrúpede. É mostrado também, porém de relance, esse outro titã que se parece muito com um réptil, lembrando também um crocodilo ou mesmo um dinossauro. E por último, vou deixar um titã bônus aqui para vocês, o titã tartaruga ninja. Olha aí, sem sombra de dúvidas é o Donatello. Parece até que ele tá com aquela faixa de ninja sobre os olhos. E galera, é engraçado, mas não é montagem não. Realmente esse titã foi mostrado no mangá. É óbvio que não é uma tartaruga ninja, mas lembra bastante, né? E chegamos ao fim de mais um vídeo de Shingeki no Kyojin. Peço que deixem aí nos comentários qual foi o seu titã bestial favorito. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo para dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.